Sabadão é dia do quê? Hã? É, papai, sabadão é dia de Thiago Responde. E, editor, conta aí pra galera como é que nós estamos nesse sabadão respondendo os super ricos do Twitter. Bom, esse Thiago Responde, ele é quase que uma continuação do vídeo de quinta-feira agora que eu postei antes de ontem. Por quê? Eu não sei se você viu, mas quinta-feira eu postei um vídeo comentando a medida provisória do governo que institui o regime de come-cotas nos fundos exclusivos. Eu postei aqui no YouTube e postei uma thread lá no Instagram e teve muitas pessoas comentando que essa medida poderia provocar uma fuga de capital aqui do país e que isso não seria bom, porque o Brasil estaria copiando a Argentina e que não sei o que, e blá blá blá, e blá blá blá. E, sendo muito honesto, eu quero ter um papo franco com você a respeito disso. Porque nos comentários que eu recebi, principalmente no Instagram, eu vi que tinha muitas pessoas com dúvidas legítimas a respeito disso, o que é razoável. Poxa, a gente não é obrigado mesmo a saber de tudo. Eu mesmo não sei de tudo e frequentemente eu mais erro do que acerto, tá? Só que é legal quando alguém tem uma dúvida e coloca essa dúvida de uma maneira legítima. Diferente de gente que acha que é o dono da razão e qualquer ideia diferente daquilo que ela pensa deve ser recriminada. Então, eu quero bater um papo sobre isso para tentar esclarecer algumas coisas aqui. Olha só, sim é verdade que a taxação de grandes fortunas no mundo, na maior parte dos casos, provocou fuga de capital dos países que instituiu esse imposto. E sim é verdade que a maior parte dos países que adotou a taxação de grandes fortunas voltou atrás com isso porque a fuga de capital do próprio país não é bom. Deixa eu te explicar o porquê que isso pode provocar fuga de capital e porquê que não é bom e já explicar para você nesse vídeo por que que instituir o come-cotas nos fundos exclusivos, embora algumas pessoas estão achando que é a mesma coisa, não tem nada a ver com taxar grandes fortunas. Olha só, o imposto sobre grandes fortunas, que aliás aqui no Brasil ele está previsto na Constituição e portanto o governo poderia fazer isso, ele tem um apelo social muito grande. Ele tem um apelo que diz assim, não, vamos cobrar dos ricos para dar aos pobres. Então, do ponto de vista social, isso cola na sociedade, né? Poxa, nós precisamos mesmo taxar os ricos. Só que é o seguinte, rico é tudo, menos bobo. Se ele está em uma situação que eventualmente o governo pode tirar os seus recursos, ele vai dar um jeito de tirar o dinheiro daquele país, de mudar a cidadania. Haja visto o que aconteceu com a Argentina em 2020. A Argentina instituiu um imposto de 2,25%, salvo engano, para quem tinha acima de 50 milhões e perdeu muitos milionários para o Uruguai. Por quê? As pessoas podem fazer isso, né? O dinheiro ele pode se movimentar, a cidadania fiscal do cidadão pode mudar, então com dinheiro você compra um bem, uma empresa no outro país e vai instalar a sua operação lá. Então, tributar grandes fortunas não é tão simples quanto parece. E quando sai recurso do país para ir para outro país, gera um problema na nossa economia, por quê? Embora muita gente não entende, toda vez que eu economizo o meu dinheiro e eu invisto o meu dinheiro num CDB, num título público, numa ação, o meu dinheiro está sendo utilizado para financiar a economia. Portanto, alguém que tem dinheiro investido, esse dinheiro está sendo utilizado para emprestar para uma empresa, para uma debênture, para uma ação, para emprestar para o governo. Então, não é tão simples assim essa ideia, apesar de socialmente ser um imposto que, olha, do ponto de vista social ele seria maravilhoso. Mas do ponto de vista econômico, não é simples. Aliás, sinceramente, sempre desconfie de qualquer pessoa que tenha solução simples para problemas complexos. Beleza? Agora, por que que instituir o come-cotas nos fundos exclusivos, que é o que está acontecendo agora, não é taxar grandes fortunas, como muitas pessoas estão falando, e por que que isso não vai provocar a saída de capital? Olha só, essa instituição do come-cotas nos fundos de investimentos exclusivos é apenas para que os investidores de fundos de investimentos tenham o mesmo tratamento tributário que os demais investidores. É isso. Então, o governo não está criando um imposto de grandes fortunas. Ele está dizendo o seguinte, existe um instrumento aqui no Brasil chamado Fundo de Investimentos. E aqui no Brasil, o investidor comum paga imposto via come-cotas, que é a antecipação de imposto de renda. Então, você
eu, a Mariazinha, o Zezinho, todo mundo que coloca dinheiro em um fundo de investimento, seja alguém que coloca R$ 50 num fundo de renda fixa simples, ou alguém que coloca R$ 100 mil num fundo multimercado, sei lá, essa pessoa paga imposto via Come Cotas, beleza? Ou seja, ela antecipa o imposto todos os semestres. Agora, alguém que usa fundo de investimento exclusivo não paga imposto da mesma forma. Então, quando o governo vem e traz essa MP para que os fundos exclusivos fechados passem a pagar imposto via Come Cotas, ele não está criando um imposto sobre grandes fortunas. Ele está dizendo que, no Brasil, fundo de investimento será tributado da mesma forma, tanto para o rico quanto para o pobre. É isso que está acontecendo. Nada além disso. Então é importante a gente entender. Agora, é claro que a gente poderia debater esse sistema de Come Cotas, porque de fato não tem nada parecido com isso no mundo. Talvez até tenha, mas eu, de acordo com as minhas pesquisas, não encontrei, porque o sistema de Come Cotas realmente não é o melhor modelo de imposto. Entretanto, é o que está vigente, é o que você paga, é o que eu pago. Agora, por que de acho a gente acha razoável a grande massa dos investidores pagar imposto de um jeito e uma pequena parcela de investidores não pagar esse mesmo imposto? Isso não faz sentido. Percebe como isso não é criar imposto sobre grandes fortunas? O governo não falou, olha, se você tiver um patrimônio acima de 10, 100 milhões de reais, você vai pagar 5% sobre o patrimônio. Não foi isso. Ele só falou, fundos de investimento no Brasil funciona igual para o pobre e para o rico. Foi isso que aconteceu. Aí tem um lance que eu vi muito no Twitter, que é o seguinte, a Anbima divulgou um dado dizendo que havia saído dinheiro dos fundos exclusivos, tá? Só que o lance é o seguinte, depois a própria Anbima, deixa eu até achar aqui, divulgou uma nota à imprensa. A nota à imprensa da Anbima, que é a Associação Brasileira das Entidades do Mercado Financeiro de Capitais, diz o seguinte, abre aspas, coloca na tela, editor. A Anbima enviou dados incorretos sobre a captação líquida dos fundos fechados para a imprensa. Informamos que este segmento registrou captação líquida de 13,7 bilhões entre janeiro e julho de 2023, e não 71 bi de resgate como havia sido informado. Ou seja, essa aprovação, essa medida provisória, que já estava sendo debatida desde o começo do governo, essa é verdade, todo mundo sabia que isso ia acontecer. A gente só não sabia quando, e já aconteceu. Mesmo o governo Lula estar falando sobre este assunto desde o começo do seu mandato, até antes disso, os fundos exclusivos, aqueles que agora serão tributados conforme o Come Cotas, eles tiveram uma captação líquida de 13,7 bilhões de reais, ou seja, quase 14 bilhões de reais em 7 meses, ou seja, 2 bilhões de reais entraram nessa indústria por mês em 2023. Então, o dado objetivamente mostra que isso não provoca fuga de capital, porque este não é o caso de taxar grandes fortunas, esse não é o caso. Pode ser que este governo até traga para o debate essa taxação de grandes fortunas no futuro. Pode ser. E caso isso aconteça, claro, eu virei aqui fazer alguma análise mais racional possível. Mas o que eu estou dizendo para você é, goste você ou não do governo atual, concorde ou não concorde, o fato é o seguinte, taxar fundos de investimentos exclusivos via Come Cotas, não é imposto sobre grandes fortunas, é acabar com uma bizarrice que existia na indústria de fundos de investimentos, porque é bizarro você dar tratamento diferenciado para um grupo pequeno de pessoas em relação a todas as outras, isso não faz sentido. E tem um ponto que assim, muitas pessoas estão criticando, mas o ministro Paulo Guedes propôs isso em 2021 e o Congresso não votou. O presidente Temer também editou uma medida provisória sobre esse assunto em 2017 e o Congresso não votou. E eu tenho certeza, mas eu tenho certeza que muitas pessoas que estão criticando agora, se fosse aprovado no governo Bolsonaro, essas pessoas estariam defendendo. Por quê? Porque as pessoas perderam a razão, elas são apaixonadas por político.
Então, se é o meu político que fez, então isso é certo. Se é o outro político que fez, isso é errado. E esse não é o debate que vai agregar para a nossa sociedade. Então, independente daquilo que você pensa a respeito do governo atual, tenta fazer a análise mais racional possível. Gostando você ou não, o que esse fato faz é acabar com uma bizarrice de dar tratamento privilegiado para um grupo pequeno de pessoas, enquanto toda a massa de pobre e classe média que investe em fundo paga mais imposto, paga antecipado e não tem esse privilégio. Conta aqui pra mim nos comentários o que você achou disso, se você concorda, se acha que eu falei besteira. É legal? Coloca aqui, vamos debater, a gente vai se ver no próximo material. Um grande abraço! Tchau!